Oi, gente, eu sei que nós já estamos em agosto e que a metade do ano já passou há 2 meses praticamente, mas eu não gravava vídeos aqui no YouTube ainda e eu queria muito deixar registrado que eu amo esse menininho aqui e que ele tá aqui querendo aparecer. Tchau, só veio falar oi, tchau. E então eu trouxe as respostas de 15 perguntas da tag. Eu peguei as perguntas no canal da Janara Vargas. E aqui eu vou responder para vocês. Então, já tô aqui com minhas pilhas de livros do meu lado, que eu trouxe aqui da estante. Mas só para deixar claro, eu vou ser bem jus à regra dos 50%. E todas as minhas respostas incluem leituras que eu fiz entre janeiro e junho. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora? E eu não tenho como dar essa resposta com apenas um livro, porque eu vou trazer a trilogia de A Guerra da Papoula. Para mim é como se fosse um único livro aqui, sabe, dividido em 3. E esse livro foi a minha melhor leitura do primeiro semestre de 2026, sem dúvidas. É um livro incrível, devastador, é uma história tocante ao mesmo tempo que te transporta para uma fantasia também maravilhosa, mas não tem como dar outra resposta a não ser a trilogia de A Guerra da Papoula. Então, o melhor livro do começo do ano de 2026 é A Guerra da Papoula. A próxima pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora? Bom, eu nunca li, assim, muitas séries, né, de continuações. Na verdade, a maior que eu li é A Guerra da Papoula. Mas eu vou trazer a resposta falando da minha duologia favorita, que é Uma Janela Sombria, e a melhor continuação, com certeza, é Duas Coroas Retorcidas. Quando eu penso nessa duologia, eu sinto muitas coisas incríveis com tudo que eu li aqui, mas na continuação, em Duas Coroas Retorcidas, eu acho que eu entendi realmente o que estava acontecendo nessa duologia e foi incrível o meu sentimento de descoberta sobre, sabe? E foi incrível, marcante. Eu recomendo muito essa duologia. Eu acho que A Guerra da Papoula é uma leitura mais intensa e ainda bem que eu fiz essa duologia, eu fiz a leitura dessa duologia primeiro. Na verdade, a primeira leitura do ano foi Uma Janela Sombria, né? Então eu recomendo muito, muito, muito que você que ainda talvez não tenha se habituado a esse tipo de leitura, como eu não era habituada, leia Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas, porque é um tipo de fantasia um pouco sombria, mas ao mesmo tempo incrível e apaixonante, que é encantadora. Então, a melhor continuação, Duas Coroas Retorcidas. E a próxima pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? E eu tenho aqui o lançamento do primeiro semestre, já foi ali em junho, mas conta, que é Nocticadia. É um livro lindo, gente. Olha esse corte aqui pintado, coisa mais linda, né? Maravilhoso. E eu comprei recentemente e eu estou muito animada para fazer essa leitura. Vai ser a minha primeira experiência com um livro de fantasia, parece que tem ali um toque de dark romance. Não li nada do tipo ainda, mas eu quero muito, então esse é o lançamento do primeiro semestre que eu mais quero ler. E a quarta pergunta é: o livro mais aguardado do segundo semestre? E aí, com certeza, é a continuação de O Cavaleiro e a Mariposa. Eu tenho aqui O Cavaleiro e a Mariposa. Vou mostrar pra vocês. Tenho O Cavaleiro e a Mariposa. E eu vou ler com a minha amiga Karen, a gente lê em conjunto alguns livros praticamente todo mês. Com certeza a gente só não leu ainda porque estamos aguardando a continuação ser lançada e aí já tá bem pertinho, já para setembro mesmo. Então acho que essa leitura vem logo aí. E agora a gente tem muitas expectativas, né? Porque quem é fã de Uma Janela Sombria, que se encantou com esse universo, a gente tem altas expectativas para esse aqui também. E todo mundo que lê fala muito bem dele também. Chegou o Sonic. E aí, Sonic, vamos ler a próxima pergunta. Vai participar do vídeo? Agora, o livro que mais te decepcionou este ano. O livro que mais me decepcionou esse ano é Querida Debbie, da Frida McFadden. Não que o livro, no geral, seja ruim, a história do livro, a construção dele, eu gostei, achei interessante. Minha nota para ele foi 2,5, simplesmente porque
eu gosto dos outros livros da Frida. Tenho esse gosto peculiar. Nunca Minta foi o meu favorito dela, mas para vocês terem noção, eu li o livro A Contadora, que muita gente não gosta e que eu achei bem legal, porque eu gosto desse esquema que ela constrói nos livros dela. E aí, quando eu li Querida Deb, pra mim não era porque eu tava esperando pelo costume já que eu tinha dos outros livros. É um livro diferente, né, dos demais. Eu ainda não li tantos. Eu ainda não li tantos assim para poder julgar definitivamente. Quem sou eu para julgar alguma coisa? Mas no meu gosto, Querida Deb foi decepcionante por não ser aquele ritmo de leitura do qual eu já estava acostumada. Então, vou colocar ele como resposta desta pergunta. A próxima questão é sobre o livro que mais te surpreendeu este ano. E esse, eu não tenho ele físico, mas é Nós Já Moramos Aqui. Esse foi um livro que eu comecei a ler sem saber exatamente do que era. E achei que era um suspense, mas eu vi que conforme a leitura foi avançando, aquilo foi me dando uns calafrios, foi trazendo ali um toque de terror, um suspense mais profundo do que eu estava acostumada. Só que eu adorei fazer essa leitura. Foi um livro que eu li muito rápido, que eu estava totalmente imersa dentro da leitura, que me transportou assim realmente para aquele universo todo complicado da história, que se alguém já leu, pode deixar aqui nos comentários. Que quebra-cabeças maluco é esse livro. Então foi um livro que mais me surpreendeu, eu gostei bastante. Eu gosto muito de ter experiências assim, como quando eu li o outro livro, que é Desenhos Ocultos também, que me surpreende muito, porque eu não espero nada de um livro assim de suspense, de terror, que vai ser algo que vai mudar minha vida, que vai ser 5 estrelas, que vai me trazer sentimentos diferentes, empolgantes, algo do tipo. Não vou com essa expectativa para esses livros. E nesse livro também eu encontrei isso, então eu com certeza vou colocar essa leitura como a que mais me surpreendeu este ano. Estamos quase na metade já agora, pergunta 7. Um novo autor favorito que lançou o seu livro este semestre ou que você conheceu recentemente. Eu trouxe aqui um livro que eu conheci este primeiro semestre, que eu tá até aqui. Este livro eu ganhei de presente da minha amiga Raquel no meu aniversário em abril. E foi uma surpresa maravilhosa. Este livro, Chocolate Quente às Quintas-Feiras, foi o livro mais fofo que eu já li. Esse livro é incrivelmente fofo. Ele tá ali na categoria de ficção de cura, mas, assim, eu acho que ele tá até em outro patamar pra mim. Parece, sei lá, um romance, um aconchego, uma coisa tão gostosinha de ler. Eu li ele de um dia pro outro, ele não é grande, né? Tem quantas páginas? 157 páginas. E ele é incrível, eu indico para todo mundo. Se alguém me pede um livro de presente, eu vou dar esse. É muito, muito bom, muito lindo a história deste livro. E são várias pequenas histórias, só que elas se conectam e no final a gente entende o porquê do nome do livro. E você quer soltar, assim, sabe, coraçõezinhos girando ao seu redor, de tão fofo que é esse livro. Então, essa autora entrou pra minha lista de favoritos. Eu quero ler todos os livros dela, estão todos no meu carrinho da Amazon. Porque, inclusive, eu fiquei sabendo ontem que, se eu não me engano, Matcha, Segundas-Feiras, é uma continuação do universo deste livro, eu não sabia. Então, eu quero muito, muito, muito fazer essa leitura. E essa autora entrou pro meu ranking de leitoras, de autoras favoritas, e ela foi a surpresa do ano até o momento. E a próxima pergunta é sobre a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E assim, gente, não tem. Não tem porquê. No final do ano passado, em dezembro, eu li Alchemist. E desde então, Kane Ferron vive assim, sabe? Pra ser o meu crush literário. Então, nenhum outro pegou esse lugar este semestre. Não consigo imaginar quem tire ele do trono. Então, essa pergunta não tem essa resposta, porque até o momento, Kane Ferron é o meu crush literário. Mas, vamos ver aí para o segundo semestre, né? Eu tenho boas expectativas e quem sabe este lugar vai ser mais disputado. E a próxima pergunta é sobre o seu personagem favorito mais recente.
E aqui eu vou trazer um livro que eu não vi ninguém falando deste livro, nunca vi. A Ilha no Fim de Tudo é um livro que eu não ouvi ninguém falando ainda, nunca vi nenhuma resenha, nem ninguém falando sobre. É um livro que eu não conhecia também, e eu encontrei no sebo, estava despretensiosamente olhando as prateleiras, e esse livro me chamou a atenção. Foi a primeira vez que aconteceu isso, de eu olhar para um livro e sentir ele me chamando, e eu fui pela intuição, peguei ele para ler, e foi um livro que mexeu tanto comigo, ele é tão lindo. A personagem principal, que é a Amy, é uma menina, uma criança que mora com a sua mãe numa ilha de leprosos. E é tocante demais esse livro. Eu não quero falar muito sobre tudo que acontece aqui, porque se você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai sentir a intensidade de todos os acontecimentos aqui conforme a leitura for passando. E se eu falar, eu posso tirar um pouco dessa intensidade. Mas vale muito a pena. E a Amy é uma personagem incrível, extremamente forte. Ela é uma criança que tem aquela inocência de criança, mas que tem um olhar mais maduro para tudo que está acontecendo. E é super corajosa. E ela é, assim, desbravadora. E eu acho que eu me inspirei muito, né, nessa história, sabe? Porque, como eu falei, é uma história muito tocante que traz ali o olhar de uma criança para uma situação de adultos e de humanidade ruim, que a gente, infelizmente, já como adultas estamos acostumadas, né, a ver, mas ver pelo olhar de uma criança e, ao mesmo tempo, é um livro que traz de forma muito leve tudo que é tratado aqui. Talvez por ser direcionado a um público mais juvenil, não tenho certeza. Mas é incrível, é incrível. Leiam A Ilha no Fim de Tudo e se apaixonem pela Amy, assim como eu me apaixonei também. Ela é maravilhosa, minha personagem favorita. E a próxima pergunta é sobre um livro que te fez chorar neste primeiro semestre. O livro que me fez chorar no primeiro semestre é Uma Vida e Tanto. Esse é o livro que eu mais chorei em toda a minha vida, inclusive. Eu não choro muito, geralmente eu me emociono, fico com lágrimas nos olhos, mas nesse aqui eu derramei litros de choro. E não foi pela questão da história em si. E Uma Vida e Tanto, eu sei que é um dos livros considerados mais diferentes da Emily Henry. E ele lembra um pouco a forma que é tratada o livro de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Caso vocês conheçam, eu fiz essa associação. Mas não foi a história do livro em si, de uma forma geral, que me emocionou. Mas sim algumas coisas que eu me identifiquei ali com a protagonista e o relacionamento com a mãe dela. E isso me fez chorar muito, 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 muito. Então, lá nas últimas páginas, quando as coisas iam acontecendo, eu chorava, 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 chorava. E terminei de ler o livro e chorava, chorava, chorava. Mas é este o livro que me fez chorar neste primeiro semestre. E não estava esperando por isso, né? Porque os livros dela me emocionam sim, mas não a esse ponto. Realmente foi uma situação mais pessoal mesmo, que coincidiu ali um pouco com as minhas emoções e me fizeram chorar muitas lágrimas. E a próxima pergunta é sobre o livro que me deixou muito feliz neste primeiro semestre. E vou trazer outro livro da Emily Henry. E virou até um trocadilho, que o livro que me deixou feliz é Lugar Feliz também. Mas aqui foi a minha primeira experiência com uma leitura de romance de segunda chance. Eu não conhecia essa trope ainda. E eu adorei ler este livro. Desde o começo, eu acho que ali os amigos formam uma família, né? O Found Family, que tem aqui nessa história. É muito legal, muito bonito de acompanhar. Tem várias coisas acontecendo simultaneamente ali dentro dessa história. Os personagens principais que estão fingindo que ainda tem um relacionamento para não desapontar esses amigos. É outro casal de amigos que estão ali prestes a se noivar. É outro casal de amigos que estão crescendo pessoalmente em suas vidas. E todos estão ali unidos. E esses dois, os personagens principais, estão tendo essa oportunidade de conviver juntos de novo, forçados, mas sem contar pra ninguém tudo que aconteceu com eles. E eu ri bastante, eu amei essa história, também me emocionei, porque eu sou boba, assim, sempre me emociono com romances no final. Mas eu acho que ele me deixou muito feliz, e olhando aqui em todos os livros que eu li, esse livro trouxe esse sentimento pra mim. Então, Lugar Feliz é o livro que me deixou mais feliz no primeiro semestre. A pergunta número 12 é sobre a melhor adaptação cinematográfica de um livro que eu tenha assistido.
E eu não assisti nada, gente. Eu não sou uma pessoa de assistir séries e filmes e nada assim, praticamente. Eu passo meu tempo no YouTube assistindo vlogs e ou eu estou jogando, eu jogo muito, jogo sozinha, jogo com o Bernardo. Então eu não assisto, não dedico o meu tempo, que já não é muito grande, para assistir. Eu tento fazer os meus hobbies assim, como a leitura, os games e os vlogs aqui no YouTube e escuto música também. Então não sobra muito tempo. Quando eu assisto, na maioria das vezes é uma animação infantil. Agora, recentemente eu assisti Os Monstros S.A. e eu amei, foi maravilhoso. Tem muita coisa que eu não assisti quando eu era criança também. Então eu acho que eu não desenvolvi esse gosto ainda, mas pode ser que ele venha aí. Por exemplo, eu tenho o livro da Emily Henry, que é o De Férias com Você. De Férias com Você, que eu sei que tem a adaptação. E depois que eu ler esse livro, eu com certeza vou assistir o filme. Então alguns vão pingando aí no decorrer da minha vida. Tem algumas séries que eu já assisti, que eu gosto muito, 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 mas nenhuma veio de adaptação. Não assisti A Empregada, que foi um livro que eu li, mas eu não assisti o filme, então realmente não tem nenhum por enquanto. Vamos para as últimas 3 perguntinhas. A sua resenha favorita deste primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Nessa pergunta, eu não... Minha, não tem, né? Eu não faço resenhas, comecei gravar vídeos agora, mas quero indicar uma resenha que eu amei. Na verdade, todos os vídeos dela eu adoro, eu assisto muito, que é do canal da Patrícia Lima. E eu escolhi muitos livros para ler a partir das resenhas dela, e todos que eu escolho são 5 estrelas. O meu livro, acho que favorito, assim, desse gênero de suspense ou terror, que é o Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, foi lido a partir de uma indicação dela. E esse semestre eu assisti o vídeo dela indicando o Livro das Portas. E eu fiquei fascinada e eu quero muito ler ele, eu já tô com ele aqui para eu ler. E eu fico encantada como ela consegue transportar toda aquela leitura que ela faz em palavras que eu não consigo expressar. Então o meu local de encontrar resenhas favoritos é o canal da Patrícia Lima. E aí eu deixando aqui o arroba para vocês conhecerem, caso ainda não conheçam, né? Que eu acho difícil. Mas essas são as minhas resenhas favoritas, todas que ela faz. A próxima pergunta é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano? E aqui eu vou trazer um que eu ganhei e um que eu comprei. O livro que eu ganhei, que eu acho lindo, lindo, maravilhoso, é A Canção das Profundezas. Eu já li esse livro e depois que eu li, eu achei a capa ainda mais bonita. Ele não tem pintura, mas assim, essa intensidade da capa, essa profundidade, apesar do nome, né, A Canção das Profundezas, a capa também traz essa profundidade, não sei se vocês conseguem ver bem, mas ele é um livro sobre sirenas, né, que são sereias, eles são seres mágicos, né? Mas ele veio com esse cálice que eu acho lindo também, maravilhoso. É apaixonante, gente. Eu sou encantada com a beleza desse livro, a intensidade que essa capa tem, e por isso ele é um dos livros mais bonitos que eu ganhei. Eu ganhei também em abril, no meu aniversário da Cacá. Então, esse é um. E o outro livro que eu vou trazer é A Rosa Acorrentada. Este livro eu comprei, eu ainda não li. E ele é muito lindo, gente. Olha essa pintura. Ele é incrível, incrível. Eu acho maravilhoso. Eu acho que aqui também vou ter uma história muito parecida com o Alquimais, pelo que eu entendi, que ali também se diz tratar de uma fanfic de Draco e Hermione, como neste livro também. Eu acho que é por isso que eu ainda não li ele, porque Alquimais tem um lugar tão, tão, tão incrível ali no meu coração, que talvez eu tenha um pouco de medo de ler um outro livro e me decepcionar, talvez, não sei. Mas ele é muito lindo, é uma edição muito bonita, de capa dura, com pintura. E ele é o livro que eu escolhi para trazer aqui também como o livro mais bonito que eu comprei nesse primeiro semestre. E agora vamos para a última pergunta, que é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E aqui eu tenho, assim, uma lista infinita, obviamente, de livros que eu quero ler, que eu preciso ler
até o final do ano, mas eu selecionei alguns que eu não tenho eles aqui ainda, que em breve eu preciso adquirir para poder lê-los este ano ainda, sem falta, que é A Misteriosa Pousada da Despedida Final. Este é um livro de ficção de cura, mas eu sei que ele é super intenso e eu preciso estar bem preparada para chorar litros com este livro. Então eu também vou ler ele junto com a Karen e vai ser uma leitura bem especial e bem emocionante, eu acredito. Então esse com certeza eu vou ler este ano. O próximo que eu quero ler é o Castelo Animado, tem um box, né, do Castelo Animado. E eu acho que ele não tem uma ligação direta com o filme do Estúdio Ghibli, que é uma animação que eu já assisti, que é a minha favorita do Estúdio Ghibli. E eu quero muito ler esses livros, né? São 3 livros, então eu trago o box do Castelo Animado como uma opção que eu quero muito ler este ano ainda. E também Babel. Babel é um livro da Kwang que eu ainda não li. Eu quero muito, muito, muito ler. É assim, é incrível o efeito Kwang na vida das leitoras dela. Porque a gente fica assim tão imersa naquele universo que ela cria, que ela constrói pra gente, que às vezes é um pouco cansativo, porque é tão detalhado e é tão imersivo, que aí você finaliza a leitura e depois fica dias e dias e meses pensando no que aquela mulher é capaz de escrever. E aí você quer o quê? Ler Kwang novamente. Então, eu já li A Guerra da Papoula, já li Catábases, estou ouvindo um audiobook, minha primeira experiência ouvindo um audiobook, que é de A Impostora, e estou gostando bastante, acho que já está em 50%. E agora eu quero ler Babel e com certeza eu vou querer ler o próximo lançamento dela também, né? Então já estão na minha lista. E para finalizar, eu quero muito fazer mais leituras de livros nacionais e eu vou colocar aqui uma leitura que eu quero fazer este ano ainda, que é Mariposa Vermelha. Este é um livro que eu já vi indicação há muito tempo no canal da Cata, do Crialité, e eu quero muito fazer essa leitura já faz tempo, ela não pode passar desse ano, porque eu acho que ela vai ser incrível, é uma fantasia nacional, coisa que eu ainda não estou muito acostumada com esse tipo de leitura, e eu tenho me surpreendido muito positivamente quando eu pego um livro nacional para ler. E eu quero fazer essa leitura este ano. Então é isso, gente. Eu adorei revisitar as leituras que eu fiz no primeiro semestre. São muitos livros, muitas histórias que cada uma vai deixando uma marca, né, na gente. E ter feito essa tag com certeza vai impulsionar tudo que eu senti lendo esses livros. E eu vou poder comparar depois com o segundo semestre e assim nos próximos anos. E eu espero que vocês também tenham gostado de acompanhar. Fiquem por aqui para assistir mais vídeos. Um beijo e até o próximo!